A tempestade castigava a noite paulistana com violência quase coreografada. O vento sacudia as árvores, relâmpagos costuravam o céu de chumbo, e as ruas da metrópole, normalmente pulsantes, pareciam mergulhadas em uma inquietação viscosa. Os poucos carros que ousavam desafiar o aguaceiro corriam sôfregos pelas avenidas encharcadas, faróis trêmulos, refletidos em poças profundas. Foi neste cenário dramático que tudo começou. O relógio do painel marcava 22h37. Dentro de um sedã alemão luxuoso, luz tênue sobre o volante, Arthur, 45 anos, cabelos escuros cuidadosamente penteados, feições firmes esculpidas por anos de convicção e vigilância, dirigia sozinho. As mãos cerravam o volante, enquanto seus olhos varriam o retrovisor com uma ansiedade quase palpável. Uma frase ecoava em sua mente, mais alta que o rugido da chuva. Confiança é o fio tênue entre a herança e o desastre. Arthur acelerava, como se deixasse para trás não apenas quilômetros, mas também demônios pessoais. De repente, um vulto preto e indistinto cruzou a pista molhada. O reflexo foi imediato. Pé no freio, o carro guinou, os pneus lutaram por aderência, tudo se dissolvendo em segundos de pura desorientação. O mundo virou de cabeça para baixo. Metal retorcido, clarão de farol, barulho surdo de impacto, sirenes cortando a noite, vermelhas e azuis, ora refletidas, ora sumidas Gritos em cortinas abafados de instruções rápidas. Por fim, uma súbita ausência de tudo. Tela preta. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa trama de segredos e conspirações, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum detalhe das histórias mais intensas e misteriosas. Prepare-se, pois a verdade pode se esconder nos lugares mais inesperados. O ambiente muda. Da escuridão tempestuosa, a narrativa nos leva ao Hospital Imperial, referência de luxo e sigilo. Um edifício de linhas modernas encravado na zona sul de São Paulo. O mundo ali dentro era gelado, beirando o asséptico. Nos corredores de mármore polido, o ritmo era de passos sussurrados, conversas baixas, o perfume da limpeza rivalizando com o odor distante dos medicamentos. Nas paredes, obras de arte minimalistas. O relógio digital do saguão marcava agora 23h12. Pela entrada principal, adentra Clara, mulher de 36 anos, porte elegante, cabelos ruivos perfeitamente alinhados, um sobretudo azul marinho que parecia repelir tanto a chuva quanto o próprio mundo. Os saltos ecoavam como marteladas secas, cada passo calculado para reafirmar domínio e neutralidade. No rosto, a maquiagem estava intacta, exceto pelo leve borrado da máscara, sinal sutil de emoções reprimidas. Os olhos, no entanto, pulsavam com algo difícil de nomear, uma combinação de desespero e frieza. Clara foi imediatamente cercada por enfermeiras e médicos. Ela perdeu um segundo, e só um, compondo um choro sufocado, antes de adotar uma postura quase empresarial. Preciso de um relatório detalhado. Quero acesso ao prontuário. As visitas serão organizadas por mim. Desliguem todos os telefones do quarto, por favor. Ela disparou, sem titubear. O comando era acatado com certa hesitação. Os olhares de quem a assistia mesclavam respeito e ligeiro desconforto. O discurso de luto parecia colado por fita adesiva, firme apenas na superfície. Entre a equipe, destacava-se Gabriela, enfermeira de 28 anos, olhos castanhos de quem aprendeu a observar antes de falar. Ela acompanhava em silêncio a sucessão de ordens de Clara, reparando no contraste entre o brilho dos olhos dela e o rigor frio das palavras. Na outra ponta de São Paulo, em um bairro discreto de edifícios antigos, Clara recompunha-se em um apartamento pouco iluminado. Desta vez, ela não estava só. Marcelo, 30 anos, postura mais relaxada, cabelos castanhos curtos, olhar inquieto. Um sorriso nervoso brincava-lhe nos lábios enquanto ele segurava um copo de uísque barato. Clara, ali,
Se despia não do sobretudo, mas de qualquer resquício de fragilidade. Sentada à beira da cama, ela falava baixo, mas com a contundência de quem já havia decidido. Não podemos perder o foco. O plano está em andamento, Marcelo. Mas dependemos do próximo passo do Dr. Álvaro. Depois de amanhã, tudo precisa estar resolvido. Ela disse, os olhos nos dele como lâminas. Marcelo balançou a cabeça inquieto, tomando mais um gole. Você sabe que isso é arriscado. Não sei se consigo manter a calma. E se alguém desconfiar? Clara sorriu, quase maternal. Precisa confiar em mim. Você já chegou até aqui. O telefone vibrava. Uma mensagem iluminava a tela. Situação controlada por enquanto. Seguimos conforme alinhado. Era do Dr. Álvaro. O relógio avançava implacável. Cada segundo era uma peça movendo-se em direção ao segredo maior. De volta ao hospital, Gabriela finalizava o expediente, mas manteve os ouvidos atentos e a mente em alerta. Certa noite, ao organizar os medicamentos, ela observou pelo vidro uma conversa de Clara ao celular, postura rígida, voz abafada pela porta entreaberta. Marcelo, eu já disse. O Dr. Álvaro cuida de tudo. Amanhã à noite, depois do plantão, resolvemos de uma vez. Sussurrou Clara, olhando rapidamente para os lados. O sangue de Gabriela gelou. A inquietação tomou a forma de hipóteses perigosas. Estava claro que havia muito mais por trás daquele acidente. Alguma coisa, ou alguém, não queria que Arthur simplesmente acordasse. Naquele hospital, o silêncio era mais que ausência de som. Era um véu, uma muralha, um cofre trancado. E Gabriela, sem perceber, acabara de encontrar a chave. A noite seguia carregada de mistérios. Ao mesmo tempo em que Clara articulava sua saída, Gabriela dava o primeiro passo na direção oposta, a busca obstinada pela verdade. A tempestade recuava lentamente no horizonte, mas dentro das paredes, suíte presidencial do Hospital Imperial, a sensação era de que um novo vendaval estava prestes a começar. O teto branco parecia pesar, sufocante sobre a figura imóvel de Arthur. Agora, o epicentro silencioso de uma trama complexa entre vida, suspeita e redenção. Arthur, agora visto de perto, revelava-se muito mais do que o retrato clássico de um empresário bem-sucedido. Traços duros e maduros, barba perfeitamente aparada, mãos marcadas pela escrita diária e pelas decisões certeiras do mundo dos negócios. Sob as pálpebras fechadas, cargas de uma vida de escolhas difíceis reverberavam. Uma existência construída sobre parcerias, riscos e renúncias. Mesmo imerso no suposto torpor do coma, seu rosto ora franzia a testa levemente, ora relaxava em momentos de rara serenidade. Era como se Arthur navegasse entre as correntes de sua própria consciência, à deriva entre o passado e a expectativa silenciosa do futuro. As máquinas ao seu redor emitiam bips ritmados. O ambiente estava saturado de tecnologia, sensores, cabos, monitores. Mas a frieza dos aparelhos contrastava com a ternura dedicada de Gabriela, a enfermeira de olhar atento e mãos pacientes, que pouco a pouco desenvolvia com Arthur um laço de empatia rara no ambiente hospitalar. Ao fundo, entre passos de rotina e súbitos cochichos nos corredores, o sussurro constante de dúvidas. Quantas verdades um silêncio pode conter? Durante a noite, no escuro acolhedor do quarto, fragmentos do passado de Arthur afloravam. Flashbacks cortavam a narrativa. Arthur jovem, trazendo flores para Clara, na época de faculdade, ambos deslumbrados pela promessa de um futuro improvável. O início súbito da fortuna, batendo à porta da família com a venda da startup, e as manchetes em revistas de negócios. O novo prodígio da tecnologia brasileira. Pequenas cenas de crises matrimoniais apagadas pelo tempo, mas jamais esquecidas. A solidão da cobertura na Avenida Paulista, os amigos antigos afastados, o medo constante de perder o que foi conquistado. Cada lembrança se entrelaçava ao presente, construindo um mosaico emocional que o público conhecia apenas em fragmentos, mas suficiente para entender a gravidade de sua situação e o peso de cada relação em sua vida.
Enquanto o tempo parecia suspenso sobre Arthur, Clara passeava pelos corredores do hospital como uma sombra densa, sua mão firme no celular, a voz sempre na fronteira entre o doce e o devastador. A mulher que outrora chorava com facilidade nas festas familiares, agora era sinônimo de organização, delegação, controle, cálculo. Nos registros do hospital, Clara era lembrada por exigências triviais: flor no vaso correta, música clássica na recepção, velocidade no atendimento VIP. Mas eram as atitudes recentes que começavam a destacar o lado menos visível de sua personalidade. O olhar frio ao analisar o prontuário do marido. O modo como instruiu a equipe de segurança a filtrar visitas, como quem preserva um segredo caro demais para ser revelado. Os telefonemas recorrentes do hall do elevador, longe dos olhares. Clara tinha muitos nomes: esposa dedicada, figura pública e secretamente estrategista impiedosa de seu próprio destino. No apartamento discreto, Marcelo mantinha-se inquieto. Era mais jovem que Clara, ostentando charme despretensioso e um certo desleixo proposital. A vida lhe ensinou que oportunidades raramente voltam, mas também que o preço do atalho pode ser alto demais. O apartamento era simples, distante do luxo de Clara, refletindo o abismo entre suas realidades. Marcelo ocupava um espaço de poder emprestado, parceiro ideal para Clara manipular, mas também um risco, já que a lealdade de quem nunca teve nada pode ser quebradiça diante da primeira ameaça. Ali ele revisava suas mensagens, ansioso, enquanto aguardava orientações. Seus pensamentos giravam em torno de liberdade, culpa e cobiça. A cada toque do smartphone, Marcelo ponderava sobre o amanhã e sobre o que estava disposto a fazer para chegar lá. No hospital, Gabriela representava o fio condutor da esperança silenciosa. Suas mãos, calejadas pelo plantão noturno, moviam-se com carinho ao aplicar medicamentos e verificar tubos e sensores. Mas era o olhar que mais impressionava. Nunca superficial, sempre profundo, captando nuances que escapavam aos demais. A história de Gabriela era simples, mas marcada por resiliência. Filha de enfermeira, criada em bairro periférico, ela aprendeu cedo a desconfiar dos gestos calculados. Na infância, observara como a verdade se esconde em gestos mínimos. Agora, na rotina hospitalar, esse dom era um diferencial. Gabriela não era apenas uma profissional dedicada. Era uma mulher moldada pela sobrevivência, pela ética e, sobretudo, pelo incômodo latente das injustiças invisíveis. Entre os turnos, ela anotava impressões em um caderno pessoal. Clara não demonstra medo, nem dor real. Tem algo errado. Arthur reage à minha presença. Será possível? A noite avançava. Vasos de lírios frescos eram trocados no quarto de Arthur. Foi nesse cenário que surge Dr. Álvaro, médico-chefe, 50 e poucos anos, figura respeitada no hospital, ternos escuros bem cortados e um relógio suíço que parecia destoar da simplicidade do jaleco branco. Álvaro mantinha a postura paternal com a equipe, mas o olhar inquieto nunca se fixava por inteiro. Flutuava de um lado para outro, detendo-se rapidamente em Clara sempre que cruzavam em corredores. Suas decisões eram eficientes, mas notoriamente questionadas quando se tratava de Arthur. Nos corredores, cochichavam-se sobre sua ligação antiga com algumas famílias poderosas e sobre a relação próxima com Clara, embora jamais confirmada. Na madrugada, Álvaro revisava relatórios, hesitante em autorizar procedimentos mais invasivos, algo que Gabriela começou a notar como peça-chave naquela teia. Às vezes, a dúvida parecia cantarolar em seu tom de voz. A evolução do quadro de Arthur é estável, mas há fatores a considerar, disse a Clara em tom mais do que protocolar. Clara, firme, replicava: confio totalmente em sua decisão, doutor. Faça o que for necessário. Gabriela, espiando de longe, via em Álvaro um personagem indecifrável, médico exemplar diante das câmeras, homem dúbio quando ninguém está olhando.
O Hospital Imperial, além de cenário, era personagem vivo. Os corredores longos, a luminosidade suave, o aroma de café e desinfetante. O silêncio era denso, entrecortado apenas pelo interfone e pelos passos criteriosos dos enfermeiros. Nas salas VIP, cortinas automatizadas permitiam vislumbres da cidade, onde o mundo seguia ignorando os dramas de seus interiores. A paisagem de prédios iluminados misturava-se à linha tênue entre o luxo e a vulnerabilidade. Quartinhos de repouso guardavam segredos e suspiros. Saguões sempre bem arrumados abrigavam diálogos tensos. Para muitos, o hospital era símbolo de esperança ou restauração. Para Clara, um palco. Para Arthur, uma prisão dormente. Para Gabriela, terreno de observação e resistência. Na terceira noite, Gabriela repetia o exame de pupilas em Arthur. Em dado momento, segurando-lhe a mão, arriscou um sussurro, assustada consigo mesma. Se você pode me ouvir, só aperte a minha mão. Por um instante nada aconteceu. Então, sentiu um breve, mas inegável, toque. Um aperto mínimo, quase imperceptível. Gabriela congelou. O silêncio transformou-se num código, um idioma interdito entre paciente e enfermeira, e a certeza implacável de que Arthur estava consciente, preso em um mundo em que só ela podia lhe valer de ponte. Estava dado o primeiro passo. Não havia mais volta. A partir daqui, Gabriela passa a catapultar discretamente uma investigação, de olho em tudo e todos, sem saber que suas ações logo a levariam ao coração do perigo que perpassava aqueles corredores de mármore e aço. Com a madrugada se aprofundando, o hospital assumia outra personalidade. Os corredores tornavam-se mais ecoantes, quase espectrais. No saguão limitado por poltronas de couro e arranjos florais, a movimentação era mínima. Restavam apenas sons suaves de rodinhas de maca, eventuais tosses abafadas e distantes bips dos monitores. Gabriela, sentada à escrivaninha do posto de enfermagem, folheava atentamente as anotações do prontuário de Arthur. Ela relia relatórios médicos anteriores, datas de visitas, pequenas alterações no quadro. Tudo parecia linear demais, com precisão que beirava o artificial. E mais uma vez, o nome do Dr. Álvaro se destacava, atrelado a cada decisão importante desde o acidente. Entre anotações, rabiscou dúvidas no próprio caderno, mudança de regularidade nos medicamentos, visitas noturnas da esposa, médico insiste em sedação. Motivo? Sentiu um frio subir pela espinha. Um tipo de intuição dolorida. O pressentimento de que algo ali era uma engrenagem há muito abastecida pelo silêncio. Na manhã seguinte, Clara apareceu novamente cedo ao hospital, exibindo sobriedade quase impecável. No saguão da suíte onde Arthur descansava entre monitores, Gabriela pôde ouvir o início de uma conversa abafada entre Clara e Álvaro. Doutor, preciso ter certeza de que nada vá comprometer minha família. Não podemos correr riscos nesse momento, disse Clara, voz baixa, mas de comando. Álvaro, ocultando o nervosismo sob um sorriso profissional, respondeu: está tudo sob controle. Se seguir instruções, não haverá imprevistos. Fique atenta aos sinais e aos horários. Não devemos prolongar esse quadro além do necessário. Gabriela prendeu a respiração, fingindo arrumar lençóis, enquanto absorvia cada palavra. Marcas de tensão atravessaram o rosto de Álvaro, embora ele logo recuperasse o olhar clínico. Durante aquela tarde, Gabriela trocava o soro e falava baixo próximo a Arthur, testando discretamente os sinais de consciência. Uma piscadela em resposta a uma pergunta sutil, um leve aperto de mão a questões objetivas. Combinou então um código simples. Uma piscada para sim, duas para não. Arthur, sabe quem tentou te machucar? Ela murmurou. Uma piscada. Firme. Tem alguém do hospital envolvido? 2 piscadas. Ela anotou, coração disparado. Na visita noturna, Clara assistiu distante, o olhar fixo nas mãos do marido, que seguiam imóveis, exceto
pelos breves movimentos que só Gabriela reconhecia. No apartamento, Marcelo andava de um lado para outro, mastigando dúvidas. Ligou para Clara, voz trêmula. Clara, o Álvaro não respondeu à última mensagem. Tem certeza de que vai dar certo? E se a enfermeira suspeitar? Clara, tentando controlar os nervos. Você precisa confiar em mim, Marcelo. A única coisa que precisamos é que ninguém suspeite. Fique apenas atento ao telefone. Qualquer emergência, me avise. Marcelo silenciou, repensando o preço de estar naquela história. Em seu rosto, a ambição dava lugar a um resquício de medo. Gabriela se arriscou a reunir informações com colegas. Ouviu comentários sobre as relações extraprofissionais de Álvaro, sobre o estilo controlador de Clara, sobre portarias alteradas para restringir visitas, sempre sob alguma justificativa plausível. Uma colega sussurrou. Dizem que o novo medicamento é muito forte. O Dr. Álvaro pediu dose máxima para garantir estabilidade, mas achei estranho. Gabriela somou peças ao quebra-cabeça. Notou ainda que, em intervalos específicos, o telefone interno do hospital tocava apenas no ramal da suíte presidencial. E todas as vezes, logo depois disso, o silêncio se tornava mais denso no quarto. Chamando Gabriela para um breve diálogo fora do horário, Álvaro abordou-a em tom camarada. Tenho reparado sua dedicação com o paciente Arthur. Isso é esperado numa instituição de nosso padrão. Pausa. Mas lembre-se, qualquer atitude fora do protocolo pode colocar seu emprego em risco. Estamos todos sob olhos atentos. Gabriela sentiu a ameaça velada. Sorriu, fingiu complacência, mas percebeu que estava na linha de frente de algo perigoso e irreversível. Na noite seguinte, Gabriela aguardou o momento exato em que Clara saiu para fazer uma ligação no corredor. Abriu levemente a porta do quarto de Arthur e logo ouviu o sussurro inquieto da esposa ao celular. Depois de amanhã o procedimento acontece, Marcelo. O doutor cuidou dos detalhes. Preciso que você apenas monitore qualquer movimentação estranha. Não podemos falhar. Gabriela fechou a porta com o coração batendo forte. Precisava agir. Arthur, sentindo a tensão, apertou sua mão de novo. A senhora vai me ajudar? Uma piscada determinada. Sim, ela respondeu baixinho. E naquele instante, uma aliança silenciosa se formou. Na manhã seguinte, Gabriela se apresentou cedo ao trabalho. Chamou um amigo de confiança da recepção, Murilo, e pediu que ele gravasse discretamente parte das conversas entre Clara e Álvaro pelas câmeras de rotina do hospital. Murilo hesitou, mas aceitou ajudar, preocupado com a inquietação genuína da amiga. Enquanto isso, Gabriela acelerou a investigação nos registros das doses e pediu revisão do estoque de medicamentos, alegando auditoria interna. Cada ação era calculada para não levantar suspeitas, mas por dentro, a pressão era insuportável. Naquela tarde, durante o exame, Arthur rabiscou com dificuldade na lateral do prontuário. Gabi, eles não podem me silenciar. Confio em você. Avise alguém de fora. Gabriela prometeu em pensamento. Não deixaria Arthur sozinho. No raiar do novo dia, o hospital já não era apenas solo neutro de recuperação, mas o palco de um jogo delicado e arriscado. O tempo parecia suspenso. Médicos conversando em tons mais baixos, funcionários se entreolhando com cautela e os corredores, normalmente agitados, evocando agora a tensão dos momentos que antecedem uma tempestade. Gabriela, ao vestir seu jaleco naquela manhã, percebia que algo indefinível havia mudado. O ambiente, por mais luxuoso, já não transmitia o antigo sentimento de controle e rotina. Havia expectativas não ditas ocultas em cada gesto, em cada palavra cortada. No quarto, Arthur estava mais atento. Cada vez que Gabriela cruzava a porta, ele a cumprimentava com um breve piscar, e ela respondia da mesma forma, discretamente. O silêncio entre eles era carregado de sentidos e alianças. Clara intensificou sua presença, agora praticamente residindo nos meandros do hospital.
transformou provisoriamente um dos escritórios administrativos em um quartel-general pessoal. Ali, equacionava estratégias por telefone, analisava o fluxo de visitas e mantinha um contato constante com Marcelo. A cada ligação, percebia nele um desconforto crescente. Marcelo, é importante que você se mantenha calmo. Se ninguém der nenhum passo em falso, ninguém vai se machucar, dizia, tentando soar tranquilizadora, o tom estudado. Marcelo, do outro lado, hesitava. E se a tal enfermeira continuar bisbilhotando? Ela tá esquisita, Clara. Clara conteve a ansiedade. Deixe comigo. Vou conversar pessoalmente com o Dr. Álvaro e alinhar o que deve ser feito. Até lá, mantenha-se afastado do hospital. O temor de Marcelo era combustível para o autoritarismo de Clara, que se tornava cada vez mais obstinada em preservar a fachada do acidente. No balcão da recepção, Murilo, o amigo de Gabriela, já havia conseguido algumas gravações dos corredores e registros dos horários das visitas. Em uma noite mais calma, os dois se reuniram discretamente para rever o material captado. "Olha esta parte aqui", murmurou Murilo, ampliando um trecho de vídeo que mostrava Clara e Álvaro conversando no corredor VIP. Na gravação, Clara apertava o braço do médico, falando com firmeza. O rosto dele era atenção pura, e de seu bolso caía rapidamente um pedaço de papel, logo resgatado. A cena, embora sem áudio, era eloquente. Ali estavam não apenas pacientes e médicos, mas cúmplices em algo maior. Gabriela sentiu um frio no estômago ao perceber as confirmações visuais de tudo aquilo que até então eram apenas suposições e sensações. Decidiu agir. Na própria noite, enquanto trocava o curativo de Arthur, sussurrou: "Arthur, consegui provas. Você precisa aguentar mais um pouco." Do hospital. Arthur, emocionado, respondeu com um movimento sutil de polegar. A esperança estava viva. Enquanto as novas suspeitas cresciam, uma ligação colocou um novo personagem na linha de frente. Vinícius, irmão de Marcelo, jovem advogado iniciando a carreira, recebeu um telefonema de Álvaro pedindo um encontro reservado em um café próximo ao hospital. Durante a conversa, Álvaro expôs o temor de um escândalo e pediu que Vinícius permanecesse de sobreaviso para montar uma linha de defesa caso alguém resolvesse levar a situação à polícia ou à imprensa. Vinícius, mais racional que o irmão, percebeu o perigo iminente. "O que estão planejando pode custar muito caro. A Clara não mede as consequências, mas eu não quero ser cúmplice, doutor", advertiu. Álvaro respirou fundo, sentindo que estava perdendo o controle. Gabriela, armada de detalhes, procurou discretamente a supervisora de enfermagem, Dona Letícia. Mostrou trechos do vídeo e comentou sobre as estranhas prescrições médicas. "Dona Letícia, não quero criar confusão, mas algo está errado. Não são só procedimentos de rotina. Há pressão, manipulação, intenções ocultas", disse, firme, mas insegura das consequências. Letícia, mulher experiente, ouviu com atenção. "Gabriela, você fez bem em me trazer isso. Mas casos com famílias poderosas exigem muita cautela. Fique de olho, mas não haja sozinha. Vou acionar a diretoria e checar protocolos." A partir desse instante, Gabriela sabia que não estava mais isolada em sua cruzada. Havia olhos atentos de outros setores do hospital. No início da madrugada, Gabriela entrou para a troca do turno. Faltavam menos de 24 horas para o procedimento, segundo as conversas interceptadas. Logo que a enfermeira encostou na cama, Arthur, com concentração, conseguiu rabiscos mais nítidos. "Amanhã, entre 19 horas e 21 horas. Clara insiste em algo urgente. Fale com a delegada Luciana. Contato. Gaveta Mesa 4. Gabriela decifrou o recado. Sem perder tempo, durante uma breve pausa no vestiário, buscou o contato da delegada na anotação secreta deixada no prontuário da administração. Telefonou resumidamente. "Preciso de ajuda sigilosa. O caso Arthur não foi só acidente.
Clara e o médico atuam juntos. Do outro lado, Luciana prometeu agir discretamente e designar uma equipe de plantão disfarçada no hospital. Agora, a linha de fogo estava traçada. A tensão chegou ao ápice quando Clara percebeu um ruído estranho na rotina. Médicos passaram a lhe pedir assinaturas extras para procedimentos e a segurança foi reforçada próximo ao quarto de Arthur. Procurou Álvaro, exigindo explicações. Álvaro, o que está acontecendo? Por que tanta movimentação? O médico, visivelmente desgastado, respondeu em voz baixa. Mantenha a calma, Clara. Alguém denunciou, mas garanti que são só inspeções de rotina. Se nos apressarmos, ainda conseguimos concluir sem que nada transpareça. Foi a gota d'água. Clara então arquitetou sua última cartada. À noite, poucos minutos antes das 21h, Clara aproximou-se do quarto, observando o corredor vigiado. Percebeu Letícia cruzando a área, Murilo próximo ao posto de enfermagem e pessoas à paisana ocupando a recepção. O cerco estava montado. E o jogo prestes a recomeçar, cada um assumindo seu papel final na busca por justiça, ou pelo controle definitivo do silêncio de Arthur. Naquela noite, o hospital parecia um tabuleiro, onde cada peça já conhecia o risco do próximo movimento. A poucos minutos das 21h, os corredores antes calmos agora estavam tomados por um silêncio denso, pressionado pelo peso da iminência dos fatos. Gabriela, em seu posto, monitorava o movimento de Clara. Observou como a esposa de Arthur cruzava o corredor com uma postura decidida, olhos atentos e semblante no limite entre o autocontrole e o desespero. Em uma mão, uma bolsa pequena e aparentemente inocente. No rosto, a maquiagem sem nenhum resquício de afobação. A cada passo, Clara sentia que o tempo dilatava. Por trás da máscara de serenidade, sua mente era um mar revolto de estratégias, inseguranças e desconfiança. Ela sabia que qualquer deslize agora seria fatal. Na sala de monitoramento de segurança, Murilo e Letícia conferiam as imagens das câmeras em tempo real, atentos a cada gesto dos envolvidos. Próxima à saída de emergência, uma equipe da delegada Luciana, disfarçada de funcionários, já aguardava instruções. No ar, a tensão era quase física. Clara entrou no quarto. O ambiente estava semi-iluminado. Arthur, imóvel na cama, monitorado por máquinas que emitiam um ritmo quase hipnótico. Ela olhou ao redor, constatou que a porta realmente estava semi-aberta e respirou fundo. Arthur, hoje é sua chance de descanso. Amanhã tudo vai mudar, disse em voz baixa, enquanto mexia discretamente na bolsa. Enquanto isso, Gabriela, que servia café ao lado do posto, notou movimentação incomum nos batimentos cardíacos de Arthur, refletida no monitor na enfermeira central. Sem perder tempo, ela se posicionou de modo a enxergar o interior do quarto pela fresta da porta. Dentro do cômodo, Clara retirou da bolsa um frasco de remédio, colocando-o próximo aos equipamentos médicos. O gesto foi rápido, ensaiado. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, ouviu passos vindos do corredor. Gabriela entrou de supetão, fingindo naturalidade. Boa noite, dona Clara. Precisa de algo? Vim conferir os sinais vitais do Arthur. Clara rapidamente escondeu o frasco na bolsa, colhendo-se em sua postura usual. Não, tudo sob controle. Só estava me despedindo. Gabriela manteve o olhar firme e amigável, mas notava cada microexpressão de desconforto em Clara. Sabe, às vezes me pego pensando que é preciso confiar nas pessoas certas, disse Gabriela, sugerindo algo nas entrelinhas. Clara sorriu, tensa, e saiu do quarto em passos apressados. Poucos metros dali, Álvaro aguardava junto à escadaria de serviço, digitando mensagens nervosas para Vinícius. Movimentação estranha no hospital. Clara está no limite. Caso algo aconteça, nos encontre no endereço combinado. Vinícius, por sua vez, respondia seco, priorizando o próprio futuro. Cuidado, não exponha meu nome. Estou me distanciando. A tensão crescia. Letícia acionou Gabriela no interfone.
A polícia avisou que está a postos. Se Clara tentar agir novamente, devem intervir. Estou aqui se precisar de apoio. Arthur, percebendo por seus próprios sinais e escutando palavras soltas, sabia. O momento crítico havia chegado. Ele usou toda a força para apertar a mão de Gabriela quando ela se aproximou novamente. Você está seguro comigo, Arthur? Tudo será revelado hoje, sussurrou Gabriela, reunindo coragem. Então, enquanto Clara tentava acessar novamente o quarto, foi interceptada por uma policial apaisana. Boa noite, senhora. Preciso que a senhora me acompanhe até a administração para uma breve conversa. Clara, nervosa, ainda tentou argumentar, mas a postura da policial era irrefutável. Do outro lado do corredor, Murilo avisava Letícia. Álvaro sumiu pelo elevador de serviço. Está indo para o estacionamento com pressa. Letícia rapidamente alertou a polícia, que se dividiu. Parte ficaria para garantir a segurança de Arthur. A outra seguiria para interceptar Álvaro. No estacionamento, Álvaro foi abordado por 2 policiais discretos. Assustado, não resistiu, mas tentou justificar suas ações. Eu estava apenas cuidando do paciente. Tudo foi por demanda da família. Vinícius, recebendo mensagens aflitas de Marcelo e do próprio Álvaro, saía pela porta dos fundos, preferindo não arriscar ser visto no hospital. De volta ao interior do hospital, Clara foi conduzida a uma sala reservada, onde a delegada Luciana a aguardava. Gabriela, Murilo e Letícia reuniram as provas, gravações, fotos, descrições de comportamentos e registros médicos. Com tudo documentado, Luciana perguntou diretamente a Clara: por que a insistência e o controle absoluto sobre o tratamento do seu marido? O que a senhora tem a dizer sobre as conversas com o Dr. Álvaro? Clara, pressionada, tentou manter o teatro. Tudo foi para protegê-lo. Meu marido é um homem difícil, estava deprimido, precisava de acompanhamento. É tudo chantagem dessas enfermeiras que querem chamar a atenção. Luciana, paciente, respondeu: temos gravações, testemunhas e registros detalhados. Sugiro que a senhora colabore. O rosto de Clara finalmente perdeu a firmeza. Lágrimas brotaram, mas não de tristeza, e sim de raiva e frustração. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia estar realmente cercada. Nos corredores, Arthur, amparado pelas mãos gentis de Gabriela, conseguia agora enviar sinais mais claros. A equipe médica redefinia o tratamento. Suspenderam sedativos e iniciaram fisioterapia. Em poucos dias, Arthur começava a recuperar movimentos e, aos poucos, a fala. As palavras, embora trêmulas, eram nítidas. Você me salvou, Gabriela. Obrigado por não duvidar do que estava oculto atrás do meu silêncio. A notícia do escândalo não tardou a vazar. O hospital acionou o setor de comunicação. As redes sociais explodiram em comentários sobre o caso misterioso do empresário em coma. Gabriela, Letícia e Murilo foram chamados para prestar depoimento e relatar todo o processo de investigação. Vinícius sumiu. Apagou perfis, trocou nomes, desapareceu do radar da família. Marcelo, encurralado pela consciência e pela polícia, acabou prestando depoimento, mas conseguiu um acordo de colaboração. Já Álvaro, derrotado, admitiu responsabilidade ética e afastou-se voluntariamente do hospital antes do julgamento. Dias depois, Arthur, levemente reabilitado, olhou para Gabriela enquanto observava o horizonte da janela de sua suíte. O silêncio, Gabriela, foi meu escudo e minha prisão. Você transformou o silêncio em escuta e me devolveu a vida. Gabriela sorriu, emocionada, ao receber o reconhecimento não apenas de Arthur, mas da direção do hospital e da imprensa. Seu nome virou sinônimo de coragem e empatia, numa profissão tantas vezes invisibilizada. Numa última tentativa de manipulação, Clara pediu um breve encontro com Arthur antes de ser transferida para responder ao processo judicial. No parlatório supervisionado, ela, agora sem máscara, declarou: Você vai me perdoar, Arthur? Eu só queria ser livre. Arthur respondeu sereno: A liberdade nunca foi o problema, Clara. O problema foi esquecer o valor dos outros nesse caminho.
As últimas cenas se passam entre flashes da imprensa nos portões do hospital, funcionários emocionados e Gabriela recebendo um abraço sincero de Arthur, já em processo avançado de recuperação. Com o escândalo estampando as manchetes, o Hospital Imperial vivia o pós-turbilhão. Nos corredores, conversas sussurradas recontavam o episódio. Agora, cada funcionário repensava a linha tênue entre servir e submeter-se ao poder de quem se impõe pelo medo. O ambiente antes de exclusividade e glamour ganhava tons de autoanálise coletiva, e o silêncio, que antes escondia perigos, agora era convite à reflexão. Arthur passou semanas em processo de reabilitação. Os primeiros passos foram trabalhosos. Músculos enfraquecidos, fala recuperada com esforço e coragem. Médicos e fisioterapeutas, junto da equipe de Gabriela, celebraram cada pequena vitória. Um movimento de dedo, uma frase completa, à volta dos sorrisos genuínos. Nos primeiros dias após o desvendamento da trama, Arthur passou a ser procurado por advogados, jornalistas e curiosos. Recusou entrevistas sensacionalistas, consentindo apenas em dar um depoimento exclusivo ao canal de comunicação do hospital, onde falou sobre confiança, superação e o poder do cuidado invisível. Em sua vida privada, Arthur optou por uma transição. Vendeu parte de seus ativos, distanciou-se do mercado corporativo agressivo e dedicou-se a projetos sociais de acolhimento e reintegração de famílias em situações semelhantes à sua. Decidiu, de maneira consciente, transformar a tragédia em plataforma para construir pontes reais, especialmente com pessoas vítimas de abusos e manipulações em ambientes de poder. Ao reencontrar amigos antigos, aqueles afastados pela desconfiança ou pelo orgulho, Arthur retomou a capacidade de pedir perdão e reatar laços, reconhecendo a importância das pequenas lealdades. Gabriela tornou-se, informalmente, referência no hospital. Colegas buscavam seus conselhos e pacientes relatavam sentir-se mais seguros sob seu cuidado. O reconhecimento ultrapassou os muros do hospital. Sindicatos e movimentos de saúde a premiaram por sua ética e bravura e recebeu convite para integrar conselhos de políticas públicas em saúde. Apesar do novo status, Gabriela recusou promoções que a afastariam do contato diário com pacientes. Preferiu seguir na linha de frente, entre corredores, exames, olhares e mãos apertadas. Em conversas particulares, confidenciou à mãe, também enfermeira. Mãe, foi o cuidado que salvou o Arthur. Mas mais que isso, foi o desejo de não aceitar o que dizem ser normal quando há algo errado na alma de um lugar. A relação entre Gabriela e Arthur se tornou uma amizade honesta. Almoços no jardim do hospital, trocas rápidas de mensagens em aniversários e, principalmente, o exercício cotidiano de escutar além das palavras. Clara aguardou julgamento em liberdade restrita, enquanto a defesa tentava demonstrar que suas decisões derivaram de uma mistura tóxica de solidão, ambição e medo. Psicólogos e peritos argumentaram sobre a pressão social sobre mulheres em casamentos midiáticos e o declínio da saúde emocional frente à ausência de reconhecimento. Durante o processo, Clara finalmente aceitou participar de sessões psicoterapêuticas, onde, entre lágrimas, admitiu não só seus erros, mas também a radicalidade das escolhas feitas sob o suposto pretexto de sobrevivência. Perdeu privilégios, amigos, status social, mas iniciou, ainda que tardiamente, um caminho próprio de autoconhecimento. Parentes, antes cúmplices silenciosos de seu comportamento autoritário, passaram a enxergar a gravidade do que haviam banalizado. Clara mudou-se para uma cidade menor, acompanhada da mãe, focando em reconstruir uma vida longe dos holofotes. Álvaro enfrentou sindicância, perdeu o registro profissional por manipulação de laudos e abuso de autoridade e se tornou símbolo de advertência em congressos sobre ética médica. Em carta pública, pediu desculpas à equipe do hospital,
Reconheceu o erro e se propôs a trabalhar em serviços voluntários de saúde, tentando, assim, resgatar partes da dignidade perdida. Entre os colegas médicos, a discussão sobre limites da influência do poder sobre decisões clínicas se radicalizou, e o hospital instituiu controles externos em todos os processos decisórios que envolvem pacientes VIP, para nunca mais permitir acomodações obscuras. Vinícius sumiu após o escândalo. Sua última mensagem foi para Marcelo: "Não podemos voltar atrás, cuide-se, preciso desaparecer." Marcelo, por sua vez, aproveitou o acordo de colaboração para evitar penas mais severas. Mudou-se para outra cidade, buscou emprego longe do ramo jurídico e, durante sessões de terapia, passou a trabalhar sua culpa. Ligou para Arthur tempos depois para pedir perdão. O empresário, como gesto de fechamento de ciclo, aceitou ouvir o ex-comparsa, demonstrando o aprendizado de que o rancor, mais do que o silêncio, é o verdadeiro cárcere. Meses depois, imagens mostram Arthur sentado próximo à janela do hospital, já reabilitado, observando a cidade. Gabriela entra trazendo um livro e uma xícara de chá. "Nunca imaginei que o silêncio salvaria uma vida, Arthur." Ele sorri, os olhos brilhando na luz do entardecer. "Foi o silêncio quem me salvou. E quando menos esperei, veio das mãos de quem ninguém percebia." O vento entra pela janela, agitando cortinas brancas. Fora da tela, o burburinho da cidade continua, indiferente e insistente. Mas, naquele instante, dentro daquele hospital, uma pequena revolução silente foi registrada para sempre. A cada mistério desvendado, mais percebemos como vozes corajosas podem fazer diferença na vida de muitos. Se você ficou com o coração acelerado acompanhando essa trama, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Em quem você confiaria no seu momento mais vulnerável? Cada história aqui contada é também convite para repensarmos nossos próprios silêncios. E quem sabe, encontrar a voz que pode salvar.